público olha e fala, pô, até o Monark tá convencido. Mas eu acho que pra gente ter um ambiente de liberdade, a gente tem que correr esse risco. Concordo. Eu também acho. Mas aí, essa é a grande preocupação. Eu, às vezes, não banco a minha liberdade. Eu acho que, é o que te falei, Eu, às vezes, É não porque banco. tu tem filho, né? Não é só isso. Eu acho Às que vezes, eu isso falo é assim, cara, bastante- eu sou ignorante demais pra debater de alguns temas que eu não estudei tanto sobre o assunto. Mas liberdade... Talvez um nazista me dê uma aula Ah, claro. e, de repente, ele consiga me convencer de que matar mulher, sei lá, qualquer merda, seja interessante. Porque eu não mas- estudei sobre mas isso. pra- Ele passou a vida inteira fazendo Pra um isso. ateu, eu levar um pastor lá, o cara vai ter 3 horas pra convencer a galera de que Jesus é legal, que não sei, que existe vida após a morte e tudo mais, e um ateu pode achar um absurdo dar palco para uma pessoa que não existe, por exemplo. Aí é outra coisa. Não, mas eu só tô Mas dando aí é um uma exemplo. questão de opinião. Então. Mas isso não destrói uma sociedade, eu acho. Quem mas argumente se o que cara sim. falar mal da Umbanda, por exemplo, Sim, entendi. você entendeu? Você tem razão. O cara pode ir lá e destruir um... É que eu acho assim. Atacando os pilares da sociedade Vamos brasileira. lá. Se é meu programa, tem os meus valores por trás. Claro. Se é seu programa, Sempre tem os tem. seus valores Sempre por trás. Eu acho que a gente É chegou o que numa faz a conclusão. diferença de um programa pro outro. É isso. Os meus valores estão muito... É aquela coisa do limite do humor. Qual é o limite do humor, Meirelles? Não tem nenhum. Mas eu tenho. O Vilela tem os dele. Talvez os limites do Vilela é muito abaixo dos meus. Então eu vou chegar e fazer piada pra caralho. O nego vai rir pra caralho, vai rir e tal. Vai se divertir. O do Vilela, não. É outra coisa, é contido. É a coisa. Quando eu tenho o meu valor, no meu programa tá inserido. Então eu penso assim, não sei se eu vou entrevistar um assassino. Não sei. Talvez hoje eu não entrevistaria. Olha, eu tenho uma curiosidade de conversar com Eu ele. também tenho, também mas tenho. não exporia ele. Por que não? Porque eu acho que ele pode usar gatilhos emocionais que podem convencer outras Mas aí pessoas. você parece que... Sabe o que parece? Parece que tu é Deus. Não, parece que eu só não quero dar voz pra esse cara. Mas você tá dando uma importância tão grande na voz que você dá, tá ligado? Mas Que eu parece... tô dando. Então, mas exatamente. Parece que, tipo, você trouxe, o cara teve aquela experiência com ela, você causou um impacto no mundo e Não no mortes estão agora sobre o seu ombro, entendeu? Não é morte. Isso não é. Uma coisa é uma piada que você vê que claramente é uma ficção, um filme que é uma ficção sobre algo. Outra coisa é eu tá dando voz pra um cara... É tipo um cara que é um coaching, só que de assassinato. Convencendo pessoas a falar, assassinem. Óbvio que as pessoas não vão sair matando. Mas tem gente que tem um poder de narrativa muito forte que pode convencer pessoas que estão com problemas. Tem gente que tem problema mental. Tem gente que tem problema, uma porrada de problema que ele convence atitudes que eu não sei se eu concordo. Então, por exemplo, todo criminoso convicto, ele devia ser banido das redes sociais. Puta, é um bom tema. É um bom tema. Talvez seja uma bela de uma punição hoje Não, em vamos dia. falar assim, o blusão. Você daria voz pro blusão? Cara, não, eu já pensei em chamar ele assim, pô, porque eu sei que ele é um perfil da internet longo já tempo me falaram e tal. também, eu falei, porra, pra que eu vou dar voz pro cara? Essa Parece questão. meio, só não quero ter esse papo. Também. É isso. Obrigado. Eu não quero ter esse papo. Sim, sim. Eu não quero ter esse papo. Todo mundo tem... Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se de... todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por Não, exemplo. qual é a progressão? A gente sabe que país como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pô, não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu Mas tenho você que ter os pode, números e mas eu não estatísticas, posso... senão eu posso falar o que Mas eu eu penso. não posso falar... Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu não pode. sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é assim, qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sabe o sobre que as eu coisas acho? por causa que a gente não tem Mas sabe o que nível eu de acho? estatística Sabe o que eu junto. acho um absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas se você vê seria um vídeo... ótimo, Mas ótimo. de onde tá baseando sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu tô tentando te falar. Não, da realidade que... Hoje em dia, a tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão está sendo confundida com crime,
com apologia ao crime, com incentivo ao crime, ou até mesmo com você brincar ou sabotar a saúde das pessoas. Uma coisa, eu até vi essa semana um jornalista aqui falando com vocês, que ele falou o seguinte: veja bem, eu nunca suscitei que as pessoas não se vacinassem. Eu faço perguntas. Sim. Eu faço perguntas. Uma coisa é você chegar e falar assim, a vacina funciona? Isso é uma pergunta. Você falar assim, já testaram essa vacina? Isso é uma pergunta. Quando você aparece num vídeo falando alguma coisa do tipo, assim, tá? Eu não tô dizendo que é ipsis literis desse jeito, mas algo como se fosse isso aqui. Veja bem, a vacina funciona mesmo? Porque tem gente morrendo aí nos Estados Unidos, hein? Sei lá se é um negócio bom essa vacina mesmo. Será que é bom? Quem testou? Quem tem interesse em vender essas vacinas? Será que tá vacinando? Sei não, vai vacinar? Vai botar seu filho pra vacinar? Isso pode dar um problema, hein? Isso não é fazer uma pergunta. Isso é induzir a pessoa a um erro. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é você dizer para todos os seus milhares de seguidores, milhares de espectadores, que, olha, você tem certeza que você vai botar seu filho ou seu pai para vacinar? Porque se ele morrer, a culpa vai ser sua. E quando você fala isso para uma pessoa, contrariando a ciência, no meio de uma pandemia e vivendo em sociedade, isso deixa de ser liberdade de opinião ou estou só fazendo uma pergunta. Isso é outra coisa. Sabe qual que é o perigo disso? Qual? Eu entendo o argumento. É tipo, porra, o cara obviamente tá falando merda pro ganho político dele e tá cagando se a merda que ele vai falar vai impactar negativamente das pessoas ou não. E muito provavelmente ele sabe que vai impactar negativamente. Não sei o que passa na cabeça dele, talvez ele acredite no que ele fala. Mas o problema é, a partir do momento que você fala, ok, alguns discursos têm que ser cerceados, aí você entra no segundo problema. Como que a gente faz isso? Como que eu faço esse filtro no discurso da sociedade? E aí que mora o maior perigo. É muito fácil. É porque quando você faz isso, você tem que dar ferramentas a alguém ser o mediador. Sim. E quem você confia? Você confia no Estado para ser o mediador da verdade na comunicação entre os humanos? Eu não confio, cara. Não, você deve confiar em alguém. A questão, se você confia ou não, é uma outra questão. Se as pessoas que estão lá são capazes ou são competentes o suficiente para isso, é uma outra questão. A questão é a seguinte, para você avaliar se algo deve ser ou não cerceado, se essa liberdade deve ser cerceada ou não, você tem que pensar da seguinte maneira. Morre gente por causa disso? Qual é a diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, um cara que fala assim, eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante, acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante? Mas vai causar morte se as pessoas beberem mais refrigerantes ao longo da vida? Vai, A pergunta não é essa. A pergunta que eu te fiz é a seguinte, é crime beber refrigerante? É crime duvidar se a vacina funciona ou não? Não, você pode duvidar. E pode falar que duvida? Não, você pode falar que duvida. A questão não é que ele fala que duvida. Ele fala que duvida... Com intenção maligna. Não é uma intenção. Ele faz isso com a intenção de que as pessoas sabotem a vacina. Entende o que eu tô falando, Mona? Olha só. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que é perigoso... Não sei se você entende. Eu acho que é perigoso você dar essa ferramenta na mão de um burocrata. É só isso. Entendeu? A partir do momento que tem alguém que tem o controle de escolher se você vai poder falar ou não, eu acho que fudeu. Eu acho que deu merda pra caralho. Mas olha só, o cara que fala, eu acho que beber refrigerante é uma delícia, acho que as pessoas deveriam beber refrigerante. Não é crime beber refrigerante. A pessoa pode beber refrigerante, ele pode ficar até virar diabético. Se ele quiser encher o rabo dele de Coca-Cola, se ele quiser botar 2 garrafas de, sei lá, no rabo e com mentos ainda para ele virar um foguete e ir pra lua, azar o dele. Se as pessoas fizerem isso, não é crime. Agora, o cara que fala... durante uma pandemia, que morreu só mais de 600 mil pessoas, e falar assim, o cara que incentiva que não se use máscara, que as pessoas não se vacinem, tem gente morrendo, tem família perdendo pai, mãe, filho, avô, por causa disso. O cara que fala, eu acho que... Porque tem gente que fala isso, tá? Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é uma sub-raça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala, gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá
O cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei... Por quem quer, por todos nós. Pela lei, por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só porque essa ideia pressupõe... Sabe por que você não gosta? Que os juízes vão ser justos. Sabe por que você não gosta? Por quê? Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim, tá aí, vou matar você. Por quê? Porque você existe. Pode ser, mas eu não acho que seja por Pode isso. ser, não, é claro que é. Tá bom. É claro que é. Imagina, se você fosse preto, se você fosse trans, se você fosse gay, se você fosse... Se tivesse morrido alguém da sua casa, próximo a você, porque a pessoa acreditou em alguém da rádio XPTO que disse que vacina não era legal e a pessoa morreu, talvez até o seu luto demorasse a chegar, mas por causa da vacina. Mas todos os outros restos, todas as outras situações, com certeza você pensaria assim. E aí, por isso, eu pensaria que vale a pena eu dar na mão de um burocrata o poder de cercear a liberdade de expressão dos cidadãos. Se esse burocrata estudou para isso, é um cara preparado para isso e tem competência para isso, a gente precisa acreditar. Eu não estou dizendo... Olha só, Monark. Eu não estou dizendo que o que a gente tem hoje é o melhor dos mundos. E eu não estou, de novo, dizendo que essas pessoas são as melhores ou as mais adequadas para fazer esse papel, mas a gente precisa acreditar nas instituições. Eu prefiro acreditar num ministro do STF do que num paga-pau desse da Jovem Pan. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso. A forma do programa é de conversa livre, ok, não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser, a gente não pode ser só dois moleque idiota. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se, mas é um programa jornalístico, tem uma multidão vendo. Tem uma multidão Tá vendo. vendo o BBB também, o BBB é um programa jornalístico. Não é uma conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui tem uma responsabilidade, sacou, cara? Tem uma responsabilidade. O cara, para chegar e falar, ele é ladrão, ele tem que explicar, ele tem que provar isso, cara. Entendo. Mas é que tipo... Você tá me entendendo como é que é? Mas você também então, não vê as notícias, não fica com pulga na orelha deputado nessa federal parada? pode ter, mas o deputado federal, ele não pode fazer isso não, cara. Porque ele pode responder. Se a gente olhar, cara, assim, vamos pegar Código Penal. Se eu chegar aqui e falar, eu acho, minha opinião, certo? Que alguém ali lá fora, o Igor, se sair ali, tem que tomar uma sova por causa disso. Isso é um crime. É incitação à violência. Eu tô ali... E principalmente quando se tem microfone. Mais ou menos, né? Porque pode não ser também. Se fala assim, o técnico do Palmeiras, aí fez uma cagada. Puta, esse alguém tinha que matar esse filho da puta. Você pensa e fala isso. Não é um crime, né? Não, cara, mas assim, existem formas e formas. Mas aí o cara leva um rojão pro Japão e estoura o olho do outro com o rojão e mata o cara. Assim, não, mas aí é um crime. Mas então, aí é um crime. Não, mas o crime começa na fala. Não, isso é errado. Começa, eu provo pra você. Eu acho que esse debate a gente precisa fazer. Esse debate a gente precisa fazer. O crime não é só o fazer. Não é só quem aperta o gatilho. Vê só, o Bolsonaro, faz uns anos atrás, não era nem presidente, ele fez uma declaração dizendo... Se eu tivesse um filho gay, resolvia na porrada. Beleza. Passou um tempo, né? Uns meses depois, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio, um pai espancou o filho até a morte porque o filho gostava de lavar louça. Bolsonaro era um cara que, mesmo sem ser presidente, como deputado, tinha uma rede social grande, tinha um microfone. O que ele fala repercute. Isso influencia as pessoas. Então, uma opinião, ela pode não ser ali o gatilho apertado, mas existe autoria intelectual de crimes. Quando você legitima, né, que um debate... Assim, nós temos que ter limites, bicho. Isso não é falta de liberdade. Né? Depende de como é imposto o limite. Porque liberdade absoluta não existe. Não. Em nenhum lugar. Nunca existiu na história, nem existirá. Não é possível ser. Numa convivência... É isso. Numa convivência humana, não é? Os limites da liberdade são também o respeito à sociabilidade e aos outros com quem você convive. Claro. Então, a gente tem que considerar quais são as marcas da nossa sociedade. A nossa sociedade tem várias feridas abertas. Da desigualdade,
da escravidão, do racismo, do machismo. E quando a gente mexe numa ferida dessa, principalmente quando a gente tem microfone e influencia outras pessoas, a gente precisa tomar cuidado ao mexer. Porque, assim, quando você vai lá e fala, não estou dizendo que você falou isso, acho que você nem falou, eu não acompanhei o debate todo e tal. Fala, você fazer uma fala racista, isso não é um crime. Isso pode impactar no sentido da normalização. O Bolsonaro teve esse efeito no Brasil. Algumas coisas que as pessoas tinham receio de dizer, porque quando elas diziam, não pegava bem. Você chegava e dizia, alguém tem que morrer, né? Negro, quilombola, pesa 7 arrobas, é inferior. Mulher serve para lavar louça. A sociedade começou a rejeitar esse tipo de coisa e com muita razão. O Bolsonaro chega e diz todo esse tipo de absurdo à luz do dia, tortura, tinha que ter matado mais, e por aí. Qual é o resultado disso? O resultado é que isso vai... Aquelas pessoas que de algum modo pensavam assim, mas estavam limitadas por dizer, porra, isso não dá. Elas saíram do armário e todo esse sentimento agressivo, de ódio, de intolerância, de violência tomou as ruas. Colecionador de armas. Por que você confia de eu ter um carro e não confia de eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa Mas atirar. eu posso matar, se eu quiser com o carro. Você sai com o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Não, a minha ideia nem é sair com a arma. Pra falar poesia. Pra me defender. A comparação do carro com arma não é... Bom, são dois objetos, duas ferramentas, capacidade letal alta, que depende da escolha do indivíduo se ele vai usar pro bem ou pelo mal. O que uma arma faz? Mata. Hã? Mata. Atira. Atira pra matar. Tá. E o carro é feito pra quê? Pra dirigir. Então pronto. Aí que tá. Eu entendo que falas podem ser nocivas pro ecossistema do social das pessoas. Concordo plenamente que pode ser nocivo. O que eu não concordo é a gente passar leis para diminuir esse problema, entendeu? Por quê eu não concordo? A partir do momento que você põe uma lei e você dá esse poder ao Ministério Público ou a um presidente decidir o que pode ser dito ou não, ou seja, você começa a colocar regras no que pode ser dito ou não, você abre margem para interpretação para quem estiver no poder começar a tirar a voz de inimigos políticos, a voz de grupos minoritários sem força. Mas entendeu? isso já existe, Monark. Eu concordo que isso já existe. Mas aumentar a força disso não é a solução. Cara, mas sabe onde está a curva? Desculpa, sabe onde está a curva da sua defesa? A curva está o seguinte, ó. Você está dando um argumento que serviria para as pessoas que precisam. Mas quando você dá esse argumento, ele serve a quem não precisa. Tá ligado? É só discernir, ó. Eu fui preso por apologia ao crime, porque eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo por causa daquela coisa do Rolex, que foi roubado, e eu pus a minha posição em um conto. Ou seja, um conto é uma ficção. Eu inventei um personagem que foi lá e roubou o Rolex, vendeu e comprou uma casa. É uma ficção, beleza? Mas eu fui preso por apologia ao crime. Sabe eu por quê? acho isso errado. Então, mas sabe por quê? Então, mas aí o seu ponto de vista está certo. Porque é o seguinte, eu fui preso pelo lugar de fala que eu tenho. Se fosse um escritor da Vila Madalena, não era preso. Porque o lugar de fala dele não é perigoso para o Estado. Então, quando você vira a chave do Estado, tá ligado? Aí você é o opressor. Só que quando você abre esse discurso, ele passa pro opressor, tá ligado? Então, tá tendo um som, na minha opinião. Claro, veja só, não é absoluta de forma nenhuma. Existe, pra mim, a verdade e a verdade, tá ligado? Não é a minha. Mas é só uma questão, assim, de você afinar o discurso. Falar, gente, é até aqui. Porque pra população oprimida, essas leis que você fala, elas existem. Para a população privilegiada não existe lei, irmão. Total. O cara, quando você fala da arma, o cara tem que andar... Todo cara rico que eu conheço anda armado. O cara caminha com a pistolinha, uma mini pistola aqui, na mão. Porque cabe na mão. Então ele caminha, não precisa pôr no short, não faz peso, ele caminha... Entendeu? Sim. Porque o rico pode. Se ele for parado, ele vai falar, não, foi o juiz tal que autenticou. Ah, juiz tal estudou comigo. Olha, meu pai... Então, tudo tem uma coligação. Se o policial, o PM, desinformado, alguns PM desinformados, deixar claro, porque, né, no outro dia, os caras falam que eu tô falando todos. 99% só desinformado da Polícia Militar, que parar um cara desse e falar, embigodar o cara vai falar, mano, eu vou tirar sua farda.
E o cara tira a farda dele, mano. Quando você vê as pessoas gritando, eu vou tirar você do posto, eu vou... É porque faz mesmo. Então, a elite já tem esse favorecimento todo. Esse direito que você prega, que é legal, libertário... Eu sou um cara que eu fui do movimento punk, irmão. Tá ligado? Sou anarcopunk também. Então, eu me considero o faça você mesmo por isso. Não ser apegado a ninguém. Agora, isso já existe, irmão. Não, e isso chama ser rico. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. Onde difere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa ele pode parte falar que do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. E porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim, errei na forma com que eu me expressei. Será que ele não percebe essa porra, cara? Ele tá defendendo essa liberdade, e ele cruza a linha da liberdade, pô. Tá ligado? Ele cruza uma linha de racismo, ele cruza uma linha de nazismo, que aí já não é uma questão de opinião, a gente tá falando de crime, pô. Ah, não, porque a gente tem que debater o nazismo pra jogar uma luz em cima, e aí quem for nazista vai ser pego. Isso já acontece, cara. Quer dizer, não acontece como deveria. Mas se quer voltar a 1930, pro nazismo ganhar corpo, pra gente combater o nazismo de novo, mas já tá combatido, é crime, mano. Tá ligado? Bicho, o que é? O que tá querendo? Tipo, quer jogar uma luz no bagulho pra falar que tá errado? Já tá errado, não precisa jogar luz. Tem que jogar na merda, tem que acabar.